E aí, tudo bem com vocês? Gente, a FAG está de férias e não temos nenhuma novidade para mostrar no programa de hoje. Mentira. A onça que vai ficar no imaginário dos cascavelenses veio parar aqui no Universo FAG também. E um dos momentos mais importantes, a captura, contou com a presença de professores e alunos do curso de Medicina Veterinária do Centro FAG. Tem história, tipo essa da onça, que nem parece de verdade, e tem história de princesa da Disney que invadiu o mundo real. Um clássico da literatura infanto-juvenil virou peça de teatro nas mãos dos acadêmicos do curso de Letras Libras da FAG Toledo. E você já pensou que o programa de rádio que você ouve em casa pode estar sendo produzido por alunos? Olá para você que acompanha a KTV FM, agora são 8 horas pontualmente, estamos de volta aqui na 91.7 com nova pauta até as 9 horas da noite, junto com os acadêmicos de jornalismo aqui do Centro FAG, uma produção, uma coprodução do curso de jornalismo da FAG também com a rádio KTV FM. É isso que acontece no Nova Pauta, é muito legal e eu mesma fui ver isso de perto. Rádio de verdade, os ouvintes são de verdade, é tudo real aqui, inclusive a rotina da profissão, né, Emily? Enquanto os colegas estão de férias, vocês estão aqui trabalhando. É verdade. Não é fácil, não. No Conversa sobre Educação, o professor Afonso recebe o vice-reitor do Centro FAG. Essa é uma crítica que o empresário faz, de que a universidade coloca no mercado profissionais que nem sempre estão preparados para ele. Mas ele não percebe que isso também é resultado da sua omissão. As empresas precisam abrir espaço e a melhor forma é o estágio. Bora conferir todo esse conteúdo aí? Esse é o Universo da FAG, onde tem novidade todo dia, até nas férias. Tem certas coisas que só acontecem em Cascavel, né? Parece até clichê falando assim, mas como negar com um exemplo como a onça que decidiu dar uma voltinha pelo centro da cidade? E a onça é assunto também aqui no Universo FAG, porque a gente vai conversar agora com a Marina, que é acadêmica do curso de Medicina Veterinária da faculdade e que atendeu essa onça através do zoológico, né, Marina? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. E conta pra gente então, como é que foi receber a notícia de uma onça passeando por Cascavel. Então, foi um pouco assustador, né, no primeiro momento que a gente ficou sabendo, mas logo em seguida a gente já começou a ficar ansioso, né, para capturar, então todo mundo começou a trabalhar, a montar as armadilhas, então foi bem legal, assim, a experiência que nós tivemos. A gente tem aqui algumas imagens, eu vou pedir para o Jonas, que é o nosso diretor de imagens, colocar para a gente assistir, sobre os dias em que ela apareceu ali. Onde foi essa imagem, Marina? Essa imagem foi numa trilha do lago, né, que faz divisão ali com a área do Exército, então ela foi vista, aí também é no condomínio. Vamos pausar aqui por causa de um detalhe, né, Marina? A gente vê que o horário dessa filmagem foi às 7 horas da noite. Muitas vezes foi falado que a onça tem hábitos noturnos, mas, particularmente, eu imaginava que ela saía mais tarde do que isso, né? Sim, todo mundo imagina, né? Por ela ter o hábito noturno, esse, pelo que a gente pensa, é um horário que foi favorável para ela, porque em todas as filmagens que ela foi capturada, ela é encontrada às 7 horas. Então, é um horário que estava propício para ela, talvez para conseguir o alimento, né? Ela saía nesse horário mesmo que era propício a ela. É um horário comum na natureza também? Sim, né? Porque o sol se põe. Se põe, né? Então os animais saem à procura de alimento. Mas confesso que foi uma surpresa para mim, imaginar que a gente podia estar na rua e de repente, pá, uma onça. Sim, para todos, né? Todo mundo ficou muito surpreso. Falando nisso, tem uma outra imagem que o Jonas pode colocar pra gente, que mostra que não contente com a mata toda que ela tinha, ela decidiu dar uma voltinha pelo centro mesmo, né? Passando pela frente da Sesc, inclusive dando um susto na pessoa que estava participando do velório. É comum isso? Que as onças venham para a cidade, porque, gente, ela atravessou rua, né? Sim. É uma loucura pensar isso, que ela estava no asfalto, que ela atravessou ruas. Uhum. Essa aí foi a primeira imagem que foi capturada, né? Logo quando explodiu a notícia. Comum não é esses animais estar dentro da cidade.
Então, se elas estão vindo para a cidade, é porque algum desequilíbrio na natureza está acontecendo. Falta de alimento, algum desequilíbrio na cadeia alimentar. Então, ocorreu, né, dela acabar vindo para Cascavel, porque Cascavel tem uma biodiversidade muito grande. Então, o lago é um ambiente que é muito favorável a ela, tanto para alimento, ela consegue alimento, água, e tem muita mata para ela ficar durante o dia. Então, isso favoreceu com que ela viesse para cá também, né? Favoreceu tanto que ela ficou até meio preguiçosa e ao invés de caçar as capivaras, que seriam, né, na nossa mente a coisa mais óbvia para ela encontrar no lago, Sim. ela decidiu, a gente vai ver nessa outra imagem, caçar animais mais simples, né? Isso aqui, na verdade, é atrás da casa de um guarda patrimonial. Isso foi na região do lago também, né? Numa das trilhas onde que o guarda mora. E ela foi vista também mais ou menos às 7 horas da noite. E onde ela estava procurando a galinha para se alimentar. O fato de ela ser novinha explica isso, dessa preferência por animais mais simples, ou não tem nada a ver? Olha, não tem muito a ver, né? Ela achou favorável ali, então era onde ela estava buscando o alimento, mas não tem nada relacionado com a idade, não. E a gente sabe também que as onças, na verdade, elas só atacam se elas se sentirem ameaçadas, né? Não é comum ela atacar pessoas. Não é comum. Elas têm medo da gente, tanto quanto a gente tem dela. Não é comum ela atacar as pessoas, não. Mas por uma questão de segurança, né? É melhor prevenir, então foi fechado o lago por isso mesmo. Mas em questão de a gente passar, atacar, não tem, não. Em que momento que foi decidido, então, colocar as armadilhas? Como é que foi pensado isso? Quantas armadilhas vocês colocaram nessa região? Então, nós colocamos 5 armadilhas, né? Uma em cada trilha onde ela foi vista. Essa aí foi a primeira armadilha que a gente colocou. Ela foi feita lá no setor extra, no zoológico mesmo. Então, a gente adaptou, na verdade. Teve uma equipe de Foz que veio nos ajudar, né? Então, com algumas orientações dele, a gente foi montando as armadilhas. Então, essa daí fica logo atrás da casa do guarda, né? A gente montou tudo ela e estávamos esperando. E como é que vocês escolheram os locais para colocar as armadilhas? Então, os locais foi escolhido mesmo através de onde que ela foi vista, né? Então, foi o segundo local, na verdade, que ela foi vista no lago. Então, a gente estava colocando assim. E esse tempo de espera ali entre armazém, né? Colocar as armadilhas e esperar com que ela aparecesse. É uma angústia, é emocionante? Como é que faz esse monitoramento? É uma coisa... a gente fica todo mundo muito ansioso, né? Mas a gente tinha uma equipe onde fazia o monitoramento e a gente estava na expectativa de pegar ela, né? Então, a gente estava sempre cuidando para que a gente visse ela e conseguisse capturar. E como é que foi receber a notícia de que ela havia caído na armadilha? Nossa, foi uma mistura de emoções, né? Foi muito legal, assim, uma experiência incrível, né? Eu, como acadêmica, eu fico muito grata, grata pelo meu chefe e pelo Rodrigo, que é o meu professor, que ele ajuda muito, me ajuda, ensina todo mundo que precisa, e ele dá um apoio muito grande ao zoológico. E por mais que eu trabalhe no zoológico e tenha essa rotina com esse tipo de animal, cada processo é uma experiência nova, né? Então, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que isso vai agregar muito à minha vida profissional, a profissão que eu escolhi, e eu fiquei muito satisfeita com a captura. Imagina, uma oportunidade única. O Rodrigo, inclusive, que aparece nas imagens. Como é que foi esse momento? Ela foi anestesiada para que pudesse ser feitos os exames? Isso, ela foi anestesiada para a gente poder retirar ela de dentro da gaiola, né? E para que pudéssemos fazer todos os exames necessários para ver se ela estava bem, né? Qual era a idade dele, para ter esse controle mesmo. Até porque é uma experiência, é uma oportunidade única também no sentido acadêmico de estudar um animal silvestre, né? Todos os parâmetros são totalmente diferentes, né? Então a gente fica naquela expectativa, nossa, é um animal selvagem, a gente sabe, né? Dá medo, mas a gente fica muito feliz em estar podendo acompanhar. Surgiram algumas dúvidas de quem assistiu, né, esse momento dela na jaula sobre a possibilidade de ela ter ficado estressada. Houve mesmo esse estresse do animal? Sim, ele ficou um pouco estressado, né? Também é normal, ele não tem esse contato com o ser humano. Então a gente teve que acalmar um pouco ele,
para a gente conseguir fazer a anestesia correta, mas ele ficou um pouco estressado, sim. E eu vi que quando ele foi solto, né, a gente fala ele porque era um macho, Era um gente. macho. Era um machinho de 2 anos 2 anos, aproximadamente, né? E quando ele foi solto, tinha aquela tensão, né? Será que a reação do animal vai ser atacar quem tá soltando? Mas não, ele simplesmente correu pra mata, É que nem né? aquela coisa que eu falei pra você, ele tem mais medo da gente do que a gente dele. Então a única coisa que ele queria ali naquele momento era sair, né? E procurar o caminho dele. E com certeza vai ser uma experiência inesquecível para você. Nossa, com certeza, né? É uma experiência assim que não dá para explicar. E isso vai agregar muito na minha vida, eu tenho certeza disso, né? Tá podendo acompanhar, é uma coisa muito incrível. Não, e assim, né? Você atender um animal de cativeiro no zoológico já é um privilégio. Agora, atender um animal selvagem, silvestre, é para fazer inveja pros amigos. Pior. Brina, só agora para encerrar, uma última dúvida. Haveria outra onça? Será? Fica a dúvida, Fica gente. a dúvida aí. Obrigada, Marina, pela sua Obrigada participação e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E onça passeando pela cidade parece coisa de livro, né? Parece que rolou então uma bagunça entre ficção e realidade e no meio disso tudo as princesas da Disney deixaram os contos de fada e apareceram lá na FAG Toledo. Dá só uma olhada nessa história. Defunta! Porradeiríssima! Vampira! Porradeirona toda borrada! Cadavérica! Um clássico da literatura infanto-juvenil virou peça de teatro nas mãos dos acadêmicos do curso de Letras Libras da FAG Toledo. Os acadêmicos do 3º período trabalharam o livro O Fantástico Mistério da Feiurinha, obra lançada em 1986 pelo escritor brasileiro Pedro Bandeira. A história foi transformada em peça teatral nas mãos dos estudantes, que produziram roupas, cenário, trilhas e realizaram muitos ensaios até o dia da apresentação, realizada no auditório da instituição. Muito trabalho. Vale a pena? Vale! Maria Eduarda é uma das princesas da história que promove o encontro entre as princesas do conto de fadas, incluindo a Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Bela Adormecida, Bela Fera e Rosa Flor. Todas em busca de discutir e investigar o desaparecimento da princesa Feiurinha. A obra é um clássico e é uma obra que reúne muitas qualidades, porque além de proporcionar um diálogo com os contos de fadas, problematizar os contos de fadas, consegue fazer tudo isso sem tirar o encantamento dos contos de fadas. Acho que o grande mérito desta obra está exatamente nisso. A atividade foi proposta na disciplina de Literatura Infanto-Juvenil, ministrada pela professora Ângela Cótica. É até abrir possibilidades, estratégias de contar histórias, principalmente voltada à formação do leitor, né? Então mostrar como o trabalho lúdico, o trabalho divertido, ele pode auxiliar na formação do leitor. A apresentação realizada na FAG Toledo foi um teste para a apresentação oficial do trabalho acadêmico, agendada para acontecer no mês de setembro no Teatro Municipal. A peça será aberta ao público em geral, com a proposta beneficente de arrecadar donativos para uma instituição filantrópica de Toledo. Uma graça, né? Quem dera a gente sempre pudesse ter essas provocações intelectuais. Eu vou esperar para assistir essa peça em setembro. E no próximo bloco você confere o quadro Conversa sobre Educação e o lançamento de um livro de direito que aborda o mundo do crime. E ainda nessa edição, acadêmicos de jornalismo invadindo a sua rádio. A medicina veterinária é a ciência que estuda desde a parte de diagnóstico, o tratamento, cuidados especiais, tanto de grandes animais como de pequenos animais. O mercado de trabalho do médico veterinário pode ser em várias áreas, assim como clínica de grandes, clínica de pequenos. Podemos estar trabalhando com a parte de planejamento rural, em frigoríficos, saúde pública, pode estar inserido em vários segmentos. O curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário FAG, ele é dividido em duas grandes áreas, a parte de clínica animal e a parte de produção animal.
Dentro da clínica animal, nós temos hoje um dos maiores, mais bem estruturados hospital veterinário do Brasil. Além do nosso hospital veterinário, nós prestamos serviço à comunidade e a outras clínicas, como o raio-x, odontologia, análises clínicas. Dentro do curso de Medicina Veterinária, nós temos várias parcerias. Uma delas é com o zoológico. Nós prestamos serviços, principalmente na área clínica, para o zoológico. Toda vez que solicitado ou que precisa de um manejo, nós estamos trabalhando diretamente com o Zoológico Municipal de Cascavel. Isso facilita e leva ao estudante um grande conhecimento, tanto na parte teórica como na parte prática, tornando o processo de aprendizagem muito mais dinâmico. Na nossa estrutura, nós temos também uma área de confinamento, tanto de bovinos como de ovinos. O corpo docente é dividido em várias áreas, desde médicos veterinários, zootecnistas e agrônomos. São profissionais mestres e doutores que têm o conhecimento não somente acadêmico, como a parte de mercado. O Centro Universitário FAG tem o objetivo de formar alunos capacitados para o mercado de trabalho, que contribuam para o desenvolvimento regional. Biológicas é a ciência que estuda todas as formas de vida, desde a mais simples bactéria até mesmo nós, os seres humanos. As ciências biológicas pode ser dividida em 3 grandes áreas. Uma delas, a mais conhecida, é a biodiversidade e o meio ambiente. Nessa área, o biólogo ele vai estudar todas as formas de vida e como elas se relacionam com o meio ambiente, seja ele um meio ambiente mais natural ou até mesmo um ambiente urbano. A outra área onde o biólogo pode atuar é a área da saúde, onde ele vai estudar todos os eventos que podem estar afetando a saúde humana, sejam eles genéticos, sejam eles associados a outros organismos como doenças, por bactérias, vírus, parasitas. E a área de biotecnologia, onde o biólogo vai usar toda e qualquer tecnologia a fim de relacioná-las com alguma atividade biológica ou com algum organismo, podendo atuar tanto na área da saúde, como na área até mesmo de alimentação e produção de medicamentos. O curso de Ciências Biológicas do Centro FAG tem toda a estrutura para que os alunos desenvolvam um conhecimento em todas essas 3 grandes áreas. Temos os mais modernos laboratórios, com todos os equipamentos necessários, temos uma mata nativa. Temos um viveiro conservacionista, uma fazenda escola. Todos esses locais podem ser utilizados pelos alunos desde o seu primeiro dia de aula até suas pesquisas científicas. E no Centro FAG são oferecidas 2 habilitações.
O bacharelado, onde o biólogo vai atuar em campo, nos laboratórios, bem voltado para a pesquisa científica. E a licenciatura, onde, além da pesquisa, ele também pode estar atuando no ensino, seja no ensino de ciências, de biologia ou no nível superior. Nós aqui do Centro FAG buscamos formar um biólogo com a total competência e espírito ético para exercer suas atividades profissionais, respeitando o meio ambiente e todas as formas de vida. Leva alguém a cometer um crime? O nível educacional influencia no comportamento do criminoso? Será que existe uma tendência que justifique as escolhas de quem opta por esse caminho? Todas essas respostas estão no livro do professor de Direito da FAG Toledo, Valmir de Souza. E quem conversou com ele foi o nosso repórter Álvaro. Olá pessoal do Universo FAG, eu estou aqui na FAG Toledo para falar sobre o lançamento do livro do professor Valmir de Souza, do curso de Direito da FAG Toledo, o livro Sociologia do Crime e da Violência. Professor, bem-vindo aos nossos estúdios. Esse livro que o senhor está lançando se trata do que exatamente? Um panorama do crime regional, do Brasil? Olá, o livro trata da questão sociológica relacionada ao crime no mundo como um todo. Nós trouxemos os grandes escritores que falam sobre o tema, trouxemos também as escolas que tratam da questão do crime e da violência e apresentamos aos leitores uma dinâmica geral, um panorama geral do que seja o crime e a violência dentro da sociedade, seja ela brasileira ou seja ela mundial. Quais são os principais fatores que desencadeiam a violência na sociedade brasileira? Nós trouxemos pelo livro várias teorias, né? As teorias da Escola de Chicago, as teorias pós-estruturalistas, teorias que complementam umas às outras. Então, nós não podemos colocar de determinada maneira quais são as principais causas específicas de crimes. Nós temos as teorias que tratam desses assuntos e também cada sociedade tem a sua característica. Então, o trabalho do livro é justamente esse, de mostrar às pessoas que não há uma pontuação específica do que acontece em relação à criminalidade, tanto numa sociedade quanto em outra. Mas existem alguns fatores que são determinantes. Fatores determinantes, como as teorias colocam, por exemplo, se nós falássemos, por exemplo, de crimes por alguém copiar um crime, né? Vamos dizer assim, alguém vê um crime e a partir desse momento ele tem a ideia de cometer o mesmo crime. Então, veja, nós pontuamos que inicialmente a pessoa não tinha a ideia do crime e com o exemplo colocado possa cometer um crime. O crime de colarinho branco, né? Como que acontece esse crime de colarinho branco? Se as pessoas têm a chamada educação, olha, a pessoa é educada, vive num chamado berço de ouro e ainda assim comete um crime. Então, isso também é uma característica gerada dentro de uma sociedade. Nós temos situações de pessoas que são discriminadas, né? São as chamadas estereótipos, as pessoas têm uns estereótipos determinados. Então, isso também pode desencadear, por parte da autoridade, né, por parte do Estado, a caracterização de pessoas criminosas, mesmo porque o crime se dá a partir do momento da legislação. Então, a lei pode especificamente determinar comportamentos criminosos a partir da sociedade onde as pessoas vivem. Uma das questões que a gente já levantou, inclusive aqui no Universo FAG, foi com relação à falta de educação ligada à criminalidade. Onde tem menos educação, ocorrem mais crimes. Faz sentido isso dentro desses estudos do livro? O sentido faz a partir do momento que se educação é mudança de... Um dos conceitos de educação nós podemos chamar de mudança de comportamento. Quando as pessoas mudam o seu comportamento, elas se tornam educadas. Se nós não conseguimos dar às pessoas educação suficiente para que elas se comportem da maneira que nós todos combinamos, nós poderíamos dizer que sim, onde não há educação formal para que as pessoas possam se comportar conforme aquela grande parte da sociedade determina, nós teríamos uma maior incidência de crimes. E veja, poderíamos dar uma solução muito simples para o crime. A partir do momento que crime é uma conduta previamente estabelecida pela lei, nós poderíamos dizer o seguinte, que nenhuma conduta é criminosa. Se nenhuma conduta pela lei seja criminosa, nós não teríamos crime. Veja, e teríamos resolvido nossos problemas. Ou seja, nós não teríamos mais mortes, nós não teríamos mais pessoas se apropriando daquilo que é alheio. Então, se nós não criminalizássemos nenhuma conduta, nós não teríamos crime, consequentemente, seria zero o índice de crime, mas não seria o índice zero de problemas. Então, necessariamente, a lei necessariamente não faz com que o crime diminua. Certo. São reflexões importantes também para os nossos acadêmicos de direito, né, professor? Com certeza. O livro é esse. O livro tem esse objetivo. É um livro didático, muito simples, ele tem exercícios para que os alunos também possam complementar o seu
seus estudos, traz histórias do cotidiano policial, tanto a minha pessoa quanto o professor Brainy, nós trazemos a nossa vivência policial para o dia a dia. Dicas de leituras, dicas de vídeos, dicas de filmes para serem assistidos. Então o livro ele traz uma gama de ferramentas para que o aluno possa complementar os seus estudos. Tá certo. O livro é da editora Intersaberes, né? E está disponível no site da editora na internet, basicamente, né? Isso mesmo, tá na internet, e nós faremos o lançamento desse livro também em momentos oportunos, tanto aqui quanto Curitiba também. Tá certo. Obrigado pelas informações. Voltamos aos estúdios aí em Cascavel. Obrigada, Álvaro. Discutir o ensino superior é preciso, inclusive e principalmente com quem vai frequentar a faculdade. Por isso, o Centro FAG investe há algum tempo já em experiências que aproximam os alunos do ensino médio da realidade vivida no ensino superior. E esse é um dos temas que você vê no Conversa sobre Educação de hoje. Olá, estamos começando um Conversa sobre Educação. Hoje nós vamos receber ele, que é mestre em educação, tem mais de 25 anos dedicados à academia. Professor Sérgio De Ângeles, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Afonso, uma oportunidade de a gente falar sobre educação e trocar um pouco de experiência nesta área. O professor Sérgio faz um trabalho de aproximação da comunidade, principalmente daqueles alunos que ainda não chegaram no ensino superior. Faz uma aproximação mostrando as profissões e trazendo esse aluno para o contexto da formação superior. Professor, qual é a importância desse aluno ainda no ensino médio ter esse conhecimento do contexto universitário? Eu tenho visto que o aluno que está no ensino médio, principalmente, ele ainda vive uma situação de insegurança, até porque ele não conhece ainda a dimensão que a academia, que a universidade tem. Realmente é um universo de conhecimentos e um universo de possibilidades que esse aluno precisa, pelo menos, contactar antes de tomar alguma decisão. E à medida em que universidade e escola se aproximam, a gente encurta esse caminho e constrói pontes para que eles possam experimentar as diversas possibilidades e depois, futuramente, fazer uma escolha mais tranquila. Parece-me que o contexto do mundo do trabalho, né, ele migrou do mundo da profissão, das profissões, para o mundo das ocupações. Antigamente, um profissional administrador tinha uma função quase que específica, né, professor? Hoje ele pode atuar em várias áreas, como consultor, como administrador, enfim. Essa ramificação que tem as profissões, ela também traz para os alunos uma dificuldade até para enxergar as possibilidades da profissão que eles, de repente, estão pensando em escolher, né? Perfeito. Até porque nós estamos vivenciando uma transformação bastante profunda, né? O mercado de trabalho está sofrendo alterações das tradicionais profissões. O que se sobressai hoje são as competências, as habilidades, os conhecimentos, e isso faz com que o aspecto profissão vá tomando um colorido um pouco diferente. Esse jovem que está passando por esse processo de mudança, ele ainda não consegue ter um discernimento claro a respeito disso, né? Na realidade, o que ele precisa mesmo é ampliar o seu horizonte de conhecimento, adquirir novas capacidades, novas competências, para ele poder sobreviver num mercado que nem mesmo nós sabemos exatamente como será, né? Mas o fato é que, enquanto escola e universidade se manterem distantes, nós aumentamos para esse jovem essas dificuldades. E na aproximação, nós damos a oportunidade para que ele possa vislumbrar toda essa transformação com alguma antecedência. Uhum. Parece-me que antigamente quem fazia a faculdade era quem tinha mais tempo e não estava olhando para o mercado de trabalho, estava olhando para o mundo acadêmico e universitário para depois, no segundo momento, pensar em como atuar. Hoje não, hoje o aluno sai do ensino médio buscando justamente isso, né? Um curso superior que o coloque no mercado de trabalho. Isso tem mudado um pouco do perfil desses alunos, professor Sérgio, ou até da atuação da escola em relação a esse propósito? O que a gente nota é que a expectativa do jovem que cursa o ensino médio é exatamente essa, né? O que ele pretende? Ele pretende uma ascensão social, ele pretende uma ascensão financeira, uma colocação no mercado de trabalho. E a instituição de ensino superior, ela tem que ter esse foco.
É claro que não é só para o mercado que nós preparamos o aluno para a vida, para a cidadania, então a formação acaba sendo um pouco mais ampla. Mas nós não podemos negligenciar essa expectativa justa que este aluno tem e temos que dar a ele as ferramentas necessárias para que ele tenha uma boa colocação, né? Então, nesse sentido, eu acho que a universidade ela vai além apenas do ensino e da pesquisa, mas ela tem sim que criar laços com o mercado de trabalho e eu vejo, por exemplo, no estágio algo fundamental, porque o estágio abre portas para que esse aluno possa ter uma experiência do mercado, conhecer a sua futura vida profissional, enfim, que ele se prepare para uma vida real, né? E não só fiquemos na criação de expectativas que depois podem virar em frustração, né? O universitário hoje tem essa visão do mercado, né, e exige até do seu curso de graduação essa preparação para este mercado. O professor é formado em filosofia e atua nessa área há muitos anos, né, professor? O lado acadêmico, intelectual, científico da academia, ele teve que ceder lugar a esse espaço do fazer ou as duas coisas conseguem ter harmonia dentro da formação? Eu acho que passamos por um processo de acomodação, né? Nós não podemos perder a perspectiva de que a pesquisa, a produção do conhecimento são importantes, mas também não podemos deixar de levar em conta que a aquisição de habilidades e competências, principalmente para o trabalho, para o saber fazer, são fundamentais, né? Na realidade, o que a gente pretende é ter um equilíbrio entre essas duas dimensões para que o nosso futuro egresso possa ter sucesso. Eu acho que quando nós olhamos, por exemplo, o modelo americano, o modelo europeu de universidade, nós percebemos isso com mais nitidez, né? A aproximação da academia nesses países com o mundo do trabalho é muito maior. Enquanto que no Brasil ainda nós estamos tentando construir essas pontes. Mas já fizemos muitos progressos, a gente percebe que em muitas situações as próprias escolas tomam a iniciativa de se aproximar da universidade, de se aproximarem do mercado, dando para esse jovem uma formação um pouco mais ampla, né? As instituições criaram dentro da própria estrutura física, né, espaços de trabalho simulado, vamos dizer assim, de laboratórios, onde o aluno pode vivenciar e experienciar algumas questões da vida profissional. Isso muda também o perfil do professor. Quem é o bom professor hoje da educação superior, professor? Justamente, o professor ideal, aquele com quem nós sonhamos, né, é um professor muito bem preparado para a vida acadêmica, mas ao mesmo tempo também é aquele professor que acumula alguma experiência do mercado, né? Então ele traz para dentro da sala de aula desafios reais, né? E, ao mesmo tempo, também ele tem a visão da academia, da pesquisa, da metodologia, da sistematização, coisas que são fundamentais para a organização do conhecimento. O que nós precisamos, além da criação desse espaço artificial de experiência, é oportunizar um espaço real. E, nesse aspecto, quanto mais próximo nós estivermos das empresas, melhor. E essa é uma crítica que o empresário faz, de que a universidade coloca no mercado profissionais que nem sempre estão preparados para ele, mas ele não percebe que isso também é resultado da sua omissão. As empresas precisam abrir espaço e a melhor forma é o estágio, porque o aluno vivencia uma situação real. É ali que o aprendizado se dá de uma forma mais concreta, né? Embora as simulações também sejam importantes, mas elas são um primeiro passo nesse processo. O professor Sérgio de Ângeles, ele viaja e visita as escolas, né? É diferente de receber as escolas aqui, o professor vai até a escola. Num contexto regional, professor, é possível identificar várias características que são diferentes de uma cidade para outra ou de uma escola para outra. Isso influencia também nas escolhas que os alunos têm, por exemplo, uma escola que fica mais no interior, por exemplo, ou até longe dos grandes centros. Isso faz diferença na escolha desses alunos da escola sobre a sua profissão? Faz bastante, porque a escolha da futura profissão está muito relacionada com a experiência que o aluno tem, uma experiência de vida, né? Então, normalmente, aquele que vive no campo, ele tem muito mais expectativas que se voltem para essa área, diferentemente
Quando você vai para a cidade, você também vai perceber que o aluno criado num ambiente urbano, ele também tem expectativas que estão relacionadas com esse meio. Mas uma coisa a gente começa a notar, talvez a facilidade de acesso à informação e ao conhecimento esteja criando também uma certa padronização. A gente nota que há muito mais elementos de identificação hoje entre o aluno do campo, do interior e o aluno da cidade, do meio urbano, talvez porque eles leem as mesmas coisas, eles participam dos mesmos espaços virtuais, falam uma linguagem parecida e, de uma certa maneira, têm as mesmas expectativas também. Então, há uma aproximação muito forte, mas, em contrapartida, esses laços também marcam muito. Nós notamos, por exemplo, nas escolas do interior, uma certa preocupação acentuada em conhecer melhor cursos na área, por exemplo, da agronomia, da medicina veterinária, do agronegócio, que fazem muito mais parte do seu dia a dia do que outros cursos que se realizam muito mais em espaços urbanos, né? Muito bem, o professor Sérgio tem um trabalho fantástico aí, que visita as escolas, as instituições e presta um serviço importante a toda essa comunidade. Nós pudemos hoje conhecer um pouquinho desse trabalho que é feito aí em cada uma das escolas da nossa região. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Estou sempre à disposição e agradeço a oportunidade. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui e continuamos nesse espaço sempre discutindo e levando para vocês o que tem de mais interessante no mundo da educação. Que as empresas abram, então, cada vez mais as portas para os alunos e que os estágios permitam que os acadêmicos cheguem efetivamente mais preparados ao mercado de trabalho. Desse jeito, todo mundo sai ganhando, né? E daqui a pouco você vai descobrir de quem são as vozes que você ouve no programa Nova Pauta da KTV FM. É já já, fique com a gente. Todos os dias, milhares de pessoas utilizam a bicicleta. Seja para ir passear, trabalhar, estudar e no trânsito é necessário estarmos em harmonia. Então, ao ultrapassar um ciclista, mantenha a distância de 1,5 m. Cuide ao abrir a porta do carro. Não pare em cima das faixas de ciclovias, elas são de uso exclusivo das bicicletas. Fique atento pelos sinais feitos pelos ciclistas. Com respeito e harmonia, faremos um trânsito melhor. A comunicação passa por um momento muito especial. A internet e as redes sociais transformaram a maneira de você emitir e receber informação. A maneira de pensar essa informação também mudou. Para o jornalismo, trabalhar com isso hoje, com essas novas mídias, é preciso ter muita criatividade. Criatividade para saber trabalhar, o momento certo e fazer toda essa interligação entre as multiplataformas. Na FAG nós temos uma preocupação muito grande com esse ambiente, essa nova geração, com essa nova forma de comunicação. Nós temos uma redação que é multimídia, onde o aluno pode trabalhar com a convergência e com as multiplataformas oferecidas dentro do curso. E nesse espaço de produção multimídia, o aluno é incentivado a produzir esse jornalismo para essa nova audiência, para esse público que cada vez mais exige e que cada vez mais contribui com o jornalismo. Além de todos esses laboratórios que são oferecidos para os acadêmicos do curso de jornalismo, a FAG em breve contará com um canal de TV aberto, com uma emissora de rádio e também com um portal de notícias, o portal KTV. Tudo isso aqui dentro da instituição. E toda essa preocupação com a estrutura e com a qualidade de ensino é para formar profissionais aptos a desenvolver o bom jornalismo e preocupados com o seu papel na sociedade.
KTV.com reformulou tecnologicamente a sua plataforma. Acessar pelo celular, tablet ou pelo computador ficou mais fácil e muito mais rápido. O novo projeto aumentou a capacidade responsiva, principalmente para o acesso mobile. O novo portal da KTV foi criado para aumentar significativamente a velocidade de carregamento das notícias, fotos e vídeos, pensando em diminuir o consumo de dados e facilitando ainda mais a navegação da internauta. Com as novidades, o conteúdo da KTV HD também ganha tratamento especial. Após assistir pela TV, o telespectador poderá acessar on demand. Totalmente redesenhado, o KTV.com continua recheado de conteúdo confiável com mais agilidade e qualidade. Câmeras ao vivo mostram importantes pontos do oeste do Paraná. Os principais acontecimentos estão ao vivo no KTV.com. Futebol, futsal, automobilismo e as notícias da hora. KTV.com, um portal diferente e agora muito melhor. Estamos de volta para falar sobre uma baita oportunidade que os acadêmicos de jornalismo da FAG começaram a ter há alguns dias. É o programa Nova Pauta, que já está rolando na KTV-FM. Por isso, estão comigo aqui no estúdio a professora Tátila e o aluno Tiago. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Amabile. Tátila, produção acadêmica com cara de trabalho de gente grande, né? Exatamente, Amabile. Os acadêmicos de jornalismo, eles têm o suporte do jornalista David Souza, ele que ancora esse nosso rádio-jornal com um mix de cultura. A gente traz um pouco de música também, porque o perfil da KTV-FM é essa questão da música popular brasileira, e nesse horário das 8 às 9 da noite, normalmente a gente já tinha essa programação musical de MPB, então a gente fez esse mix de informações e também de músicas, né? Então os acadêmicos têm esse suporte profissional do David na bancada e o meu ali na produção, na ajuda com as pautas e tudo mais, só que os acadêmicos vão para a bancada ali, vão exercitar realmente jornalismo. Ou seja, é emoção de gente grande também, né, Tiago? Sempre, eu estou me sentindo um profissional lá dentro. Ai, que delícia! Muito maravilhoso. E para que vocês entendam um pouquinho melhor como é tudo isso, eu me infiltrei no Nova Pauta, gente. Vamos acompanhar? Alô, ouvintes do Universo FAG! Não, na verdade, o Universo FAG não tem programa de rádio, mas os acadêmicos de jornalismo têm. Por isso que a gente está aqui nos estúdios da KTV-FM para mostrar um pouquinho dos bastidores desse programa. Vamos lá? Olá para você que acompanha a KTV-FM, agora são 8 horas pontualmente, estamos de volta aqui na 91.7 com Nova Pauta até as 9 horas da noite, junto com os acadêmicos de jornalismo aqui do Centro FAG, uma produção, uma coprodução do curso de jornalismo da FAG também com a rádio KTV-FM. Os ouvintes são de verdade, é tudo real aqui, inclusive a rotina da profissão, né, Emily? Enquanto os colegas estão de férias, vocês estão aqui trabalhando. É verdade. Não é fácil, não. E como é que está sendo administrar, então, a rotina de férias com o trabalho? Olha, tem sido uma experiência bem choque, sim, sabe? Porque a gente vem e produz o programa, a gente apresenta e é uma energia bem legal, sabe? A gente teve a matéria de radiojornalismo no último semestre e é bem chocante ver essa realidade de diferença da teoria, mas tem sido um choque muito gostoso porque a gente está aprendendo muita coisa aqui dentro que a gente vai levar para a vida profissional, né? Aqui a gente
invade os estúdios e rouba o radialista, jornalista. E aí, David, tudo bom? Tudo bem, Amábile, e você? Tudo certinho, gente. O programa Nova Pauta é um bebê, né, David? Um bebezinho, né? Nasceu há exatamente uma semana, né? E tem essa ideia realmente de fazer com que os alunos, os acadêmicos aqui do Centro FAG de Comunicação Social, especialmente, né, possam desenvolver na prática tudo aquilo que eles aprendem em sala de aula. E como é que tá aí essa experiência? A gente sabe que rádio é o lugar do improviso. Estão improvisando bastante? Muito, muito, né? O rádio ele dá realmente essa sensação de improviso, de imediatismo, né? E é legal trabalhar isso realmente com os acadêmicos. Acho que estão saindo muito bem, né? Eu acho que inclusive estão superando as minhas expectativas, né? Por uma semana já estão praticamente tomando conta do programa e essa é a ideia, né? Trabalhar realmente para que eles possam ter essa realidade, né? Tudo aquilo que acontece fora realmente do mundo acadêmico possa ser colocado na prática e esse imediatismo é fundamental para que ele se dê bem lá fora, né? E eles são sempre sérios assim ou de vez em quando rola uma piada? Não, de vez em sempre rola uma piada, né? O programa sério nunca é 100%, né? Então, e realmente o Nova Pauta tem essa dimensão também, né? De misturar um pouquinho a seriedade com risos, cultura, esporte, lazer, enfim, realmente é um programa bem light, muito divertido. A grande vantagem do rádio no passado era o anonimato, né? A galera gostava dos locutores pela voz, dos radialistas, mas não conhecia os rostos. E hoje não é mais assim, gente. Sabe por quê? Porque dá pra assistir tudo ao vivo, pela internet e com imagem. Silvio, você que ama TV, tá amando, né? Tô amando, né? E o pessoal pode estar acompanhando a gente no ktv.com de segunda a sexta, entre as 8 e as 9 horas, Amábile. E como é que tá essa emoção aí de ao vivo já durante a faculdade? Segundo ano já tá com o programa. Isso mesmo, é muito bom que a gente acabou de sair da disciplina de rádio jornalismo, sendo uma experiência muito boa aqui na Rádio KTV FM e contamos com a experiência do David Souza. Bacana, e aí, já deu pra decidir entre TV ou rádio? Rolou uma dúvida agora? Tudo, os dois quero trabalhar nas duas áreas que eu gostei bastante. Vocês vão ver muito o Silvio por aí, né? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Como é que faz, Marcelinho, pra descobrir qual botão aperta aí? Não é tão difícil, não. Como vocês já falaram, a rádio inovou bastante, né? Então, a gente também tem que inovar. Então, assim, viramos múltiplas coisas. Mas é fácil, não é difícil, não. E tem que ter mais umas mãos aí, né? Porque além da mesa, gente, de áudio, também tem o vídeo, né? Se tivesse mais uma, facilitava. Né? Mas o negócio é ser um pouco mais rápido. Mas dá pra fazer tudo certinho. Tudo que acontece aqui fica registrado, sim, na rádio, mas também com as fotografias do João. E aí, João, como é que tá sendo fotografar essa semana? Tá sendo bem maneiro auxiliar eles ali a fazer o programa, tirar as fotos, fazer cobertura, né? E não é só foto cobertura, tem edição também, né? O que é gravado no programa eu ajudo a produzir e editar. E aí, já deu vontade de trabalhar só com rádio no futuro? Deu, mas também tem TV, né? Como escolher, não é mesmo, produção? Pois é. Fica a dúvida. Nove horas pontualmente, Nova Pauta se encerra por aqui. Voltamos amanhã novamente às 8 da noite. Espero você. Gravaram todos os dias de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite na KTV FM? Tátila, fiquei impressionada, porque na minha época, para quem não sabe, eu sou egressa de jornalismo da FAG, não era assim, a gente não tinha esse tipo de oportunidade de estar no mercado ao vivo dentro da própria faculdade, quer dizer, é um projeto super inovador. Como é que surgiu essa ideia?
Vou incluir na minha época aqui na minha fala também, né? Também sou egressa da FAG, né? Saí há 5 anos aqui da graduação e também não tinha essa oportunidade, né? Mas é muito bacana, porque é o aproveitamento de uma emissora, de um grupo de comunicação que a gente tem dentro da estrutura da FAG e dessa forma, né? Um trabalho de coprodução mesmo, da coordenação de jornalismo com a direção aqui da KTV, né? Uma proposta aqui que partiu aqui da direção da KTV e que veio ao encontro do que a coordenação de jornalismo queria, que é, na verdade, cada vez mais introduzir esse aluno na prática, né? E na prática real. Às vezes, as práticas ficavam assim, vamos entregar uma reportagem de rádio daqui 1, 2 semanas. E a gente sabe que o dia a dia não é assim, o contexto não é dessa forma. Então, um programa ao vivo possibilita que você trabalhe melhor a contextualização dos assuntos, consiga mentalizar uma pergunta ali de bate-pronto, né? Então, acredito que o programa ao vivo, ele traz uma bagagem sensacional e o rádio, ele tem esse dinamismo que eu acho que prepara o acadêmico, o futuro profissional, para diferentes funções, não só dentro do rádio. Você precisa ser um bom perguntador, questionador para o impresso, para a TV, enfim. Então, acredito que a base que a gente vai conseguir a partir do Nova Pauta, ela é sensacional para diferentes formas de atuação desse futuro profissional. Não, sem contar esse lance do improviso, né? Que rádio exige muito. Exatamente. E a gente tem à frente, né, o David Souza ali, que tem mais de uma década de experiência de rádio, e é até legal, sempre ao fim dos programas ele vem dar o feedback pro pessoal, sabe? É legal, que eu venho mais com essa parte acadêmica, né, a questão mais teórica que pode ser aplicada ali na prática, e o David é do dia a dia, né? Ele, meu Deus, tem uma experiência gigantesca em bancada de rádio, em apresentação, então ele vai dando os toques para os alunos, né? Uma lacuna que é deixada, ele fala sobre o silêncio no rádio, que é o silêncio ensurdecedor, que a gente fala que é muito ruim, né? O silêncio no rádio, o momento do encaixe da pergunta, criar uma cronologia nas perguntas para o entrevistado. Então, tudo isso ele vai orientando no final. Então, eu acredito que seja enriquecedor. Isso é muito bacana porque a gente viu no Conversa sobre Educação no bloco anterior, justamente essa proposta, essa necessidade que existe de os acadêmicos terem experiências durante a faculdade para chegar no mercado prontos. E ter isso dentro da própria faculdade, gente, é muito rico. Tiago, como é que foi para você receber essa proposta? Você entrou, a gente gravou na segunda-feira, você entrou logo na sequência. Como é que foi tudo isso, essa adaptação? Olha, receber essa proposta, eu fiquei com medo no início, vou confessar aqui, mas como tem o auxílio do David, da Táchila, entrei lá no estúdio, amei, quero continuar. E ao vivo, né? Isso é um ponto muito importante, gente. Vocês não têm ideia do que é fazer ao vivo. Táchila, ao vivo é muito legal porque tem muitas vantagens, mas também tem muitos riscos, né? Como é que vocês estão fazendo para administrar isso? É coração na mão, sempre, né? Não tem como, porque o ao vivo é aquela questão, você tem um planejamento, é claro, a gente tem um script de onde a gente parte, a gente sabe sobre o que o entrevistado vai falar, só que assim, a gente não sabe muito bem para onde a conversa pode caminhar, né? Então, os alunos, inclusive, estão aprendendo com essas dificuldades, né? Vez ou outra, o assunto vai para um lado que a gente não tinha planejado, então, assim, às vezes ele não tinha uma pergunta determinada para aquele assunto, aí vocês pegaram ali nas imagens, né? Um cochicho ou outro ali no ouvido, sabe? Porque a gente compreende, eles estão indo agora para o 4º período de jornalismo, né? Então, ainda estão nessa questão da contextualização, de como formatar melhor os assuntos, de como formular questões. Então, esse suporte a gente vai dando ali. Quando a gente percebe assim, eu acho que vai faltar pergunta, a gente vê uma cara assim um pouco mais nervosa, a gente chega lá no ouvido, dá, né, um auxílio, vamos puxar agora esse entrevistado aqui, insere o entrevistado de novo no assunto, mas perguntando, pode não ser o assunto que ele veio para falar, mas rodamos uma nota, por exemplo, nessa semana sobre excesso de velocidade, e fazia um certo tempo dentro do programa que a gente não inseria um dos entrevistados. Aí fui lá no ouvido do Silvio e falei, Silvio, pergunta sobre isso, né? Falou, o que você acha do excesso de velocidade, né? Dentro do perímetro urbano. Então, a gente vai ajudando os alunos a construir o programa. Mas ao vivo é emoção, não adianta, né? E essa orientação é fundamental, né? Você comentou do David, o Silvio também comentou, né? Tiago, como é que você está sentindo, assim, esse apoio dele? Porque eu acho que
Faz muita diferença, né? São 13 anos de carreira, já é um radialista com muita experiência. Dá uma tranquilidade a mais? Eu me sinto mais tranquilo agora. Agora que eu sei que a Táchila pode ajudar, o David pode ajudar, e eu vou levar isso para a vida, né? Essa experiência que eu tô tendo lá dentro do estúdio. O que você achou mais diferente nesses dias de experiência? Mais diferente é o improviso. Meu Deus, o improviso é algo que a gente tem que ser na hora, inexplicável. Improvisar no rádio, e não pode ter o silêncio, como já foi dito aqui. E improvisar, por exemplo, a Táchila me passou, tipo, como é que eu posso dizer, Táchila? Uma pergunta para ser feita. Na verdade, o tema da entrevista. O entrevistado descobri meio que em cima da hora. Aí, como que eu vou formular essa pergunta? O que eu vou fazer? Aí eles vêm, auxiliam, e no embalo a gente consegue. E teve algum momento que você pensou, meu Deus, o que eu faço agora? Tem, toda hora tem, mas aí tem auxílios deles e a nossa experiência desses 2 anos de faculdade também para ajudar a produzir. E aí, quando chega no final do programa, deu tudo certo, qual é a sensação? A gente tem terminado sempre com uma salva de palmas, assim, sabe? Porque é legal, é bacana, sabe, ver o resultado. Cada dia acaba sendo uma vitória, né? Uma construção. A gente percebe a evolução deles, isso é muito bacana. Vejo o Silvio, por exemplo, que está na bancada desde o primeiro programa, sabe? Os primeiros ensinamentos ali, alguns toques que a gente deu sobre, às vezes, vícios de linguagem que a gente não percebe, que o improviso acaba deixando isso um pouco mais evidente, a gente vem corrigindo e você perceber que no outro programa ele já não fez isso. Então, assim, tá dando certo, né? Sim. Isso que é bem bacana, esse resultado que já está aparecendo em tão pouco tempo de programa, né? Não, e essa vivência do mundo real, né? Porque não é um programa de faculdade, você saber que tem gente... Sua mãe te escuta em casa? Escuta. Eu já avisei lá para todo mundo para sintonizar com a TV FM, porque eu vou estar lá, então vocês me escutem. Olha só aí, como é que está sendo o feedback dos amigos, da família? Está sendo maravilhoso, porque eles falam, nossa, agora você tá ficando famoso. Agora. Isso é muito gostoso, né? Porque quando você faz os estágios ou você tem essas experiências na faculdade que são trabalhos internos, a gente não consegue, às vezes consegue mostrar para a família, né? E convenhamos, né? Durante a faculdade o legal é esse, né? Você conseguir mostrar a sua evolução para quem está acompanhando, e família é nosso primeiro público, são os nossos primeiros fãs, né? A família e os amigos são os nossos primeiros fãs. Exatamente. E aí a gente está para o público de Cascavel e região, né? Então, eles estão falando com um público muito significativo, né? Um alcance significativo da rádio e um público formador de opinião, que é o perfil da KTV FM. Então, é bacana e a gente tem percebido o feedback aí, né? Não só da família, viu? Tem muita gente ouvindo a gente, né? Acompanhando o programa e até perguntando, nossa, que proposta legal, que proposta diferente, né? Pedindo, inclusive, para que a gente explique sobre a proposta, sabe? Já ouvi bastante feedbacks em relação a isso. Estou orgulhosa. E a gente sabe que, às vezes, né, a maioria dos alunos que entra pensa em TV. Tenho essa impressão. Acho que você, como professora, Táchila, pode falar melhor sobre isso. Esse programa pode ser que mude, então, essa visão dos alunos? O rádio, ele é apaixonante, Amabile. Eu tive a experiência de trabalhar quase 2 anos com radiojornalismo e justamente essa dinâmica do noticiário do radiojornalismo, ele acaba te cativando. Eu, até hoje, sou uma apaixonada por radiojornalismo, independentemente da questão das convergências de mídias que são permitidas, né, nesses últimos anos, né, que foram sendo introduzidas nesses últimos anos. E esse programa, ele possibilita, né, que a pessoa seja vista, né, que a gente tem a questão de, né, na KTV FM, as câmeras estão lá, então a pessoa, se ela quer ser vista, ela poderá ser vista. Isso é legal até para quem está em casa, gente, dá para assistir lá no portal da KTV, né? Exatamente, entra lá na abinha KTV FM que você vai ver, a gente tem, né, o sistema de câmeras ali que já é utilizado pela KTV em outros programas e a gente está aproveitando isso também. Então acho que isso mata um pouquinho a vontade, digamos assim, do tele, da imagem e tudo mais, e você ainda fica com a paixão pelo rádio. Legal. E, Thiago, a gente viu ali que o Silvio também na dúvida ainda, que é tudo. A gente viu que o João também tem essa paixão por TV, mas está apaixonado pela rádio agora. E você? Eu acho que o importante é a gente fazer um trabalho bem feito, a gente vai ser sempre reconhecido. Não importa se é no rádio, se é na TV, se é no portal de notícias.
O importante é a gente sempre fazer um belo trabalho, que a gente vai ser reconhecido. Sensacional. Parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que está sendo feito. Eu fiquei realmente impressionada, muito feliz e muito orgulhosa do que vocês estão fazendo aqui. Muito obrigada. Sucesso para vocês. E vocês podem sintonizar a KTV FM de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, para conferir o trabalho dessa galera. E é assim, com essa energia boa, que a gente termina o programa de hoje. Na expectativa para ouvir o Nova Pauta na segunda-feira e para saber qual será a próxima história que Cascavel irá contar, não é mesmo? Tem alguma sugestão de pauta? Aproveita a folga e manda pra gente no universo@fag.edu.br. Nos vemos na semana que vem. Boas férias para vocês. Um beijo!